Então, boa noite para todos, para todas. Estamos começando agora o ICEI Talks de número 50. O ICEI Talks é uma iniciativa do Instituto de Ciências Exatas e Informática. Meu nome é Alexandre Teixeira e eu vou ser o mediador desse ICEI Talks, em que nós trazemos o nosso egresso, o José Simões Pimenta Neto. Ele é engenheiro de computação e ele trabalha na companhia Vale do Rio Doce, né, a Vale. O José Simões, ele formou em engenharia de computação na PUC do São Gabriel, e durante o período em que ele foi aluno da PUC, ele também foi bolsista, né, do programa Ciências Sem Fronteiras, em que ele estudou durante um ano na Stony Brook University, em Nova York, e na Arizona State University, em que ele fez uma pesquisa acadêmica. Depois que ele voltou, finalizou o curso, e aí ele foi trabalhar na Companhia Vale do Rio Doce. Ele também é pós-graduado em Inteligência Artificial pela PUC Minas. Então, vou dar a palavra agora, seja bem-vindo, José Simões, é um prazer recebê-lo novamente na nossa casa, na PUC Minas, na casa de todos nós. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite, né? Obrigado a você, ao Sandro, pelo convite por estar aqui com vocês, mais uma vez, né, trocando um pouco mais de experiência, de conhecimento. E parabéns pela iniciativa, né? De trazer, né, os egressos, de promover esse momento, de compartilhar informações e possibilitar, né, que a gente troque também conhecimento e experiência com os futuros engenheiros aí e analistas que vão surgir. Muito obrigado. Deixa eu continuar a apresentação aqui, então. Então, né, pessoal, vivendo esse novo normal, todo mundo conectado aqui no Teams, né? Só um combinado mesmo, né, para a gente fazer um checkpoint. Vamos interagir, né, conversar, perguntar, fique à vontade. Aí o Alexandre está conversando com a gente aqui e fazendo a moderação. Então, em caso de alguma dúvida, tiver alguma pergunta, fique à vontade para levantar a mão, mandar alguma mensagem no chat. Fiquem à vontade para interromper o momento que vocês quiserem. A ideia é que, de fato, a gente criar um diálogo, a gente compartilhar a experiência. Então, tem aqui algumas coisas para mostrar para vocês que a gente vem trabalhando, mas a intenção é justamente, né, fazer algo dinâmico. Então, quando estiver falando, né, manter no mudo, quem puder ligar a câmera também para a gente, né, ver aí os rostos das pessoas que estão conectados. E vamos lá. Só um pouquinho, né, de quem sou eu, né, qual que é a minha experiência. Como o Alexandre bem disse aí, eu iniciei o curso de Engenharia de Computação aqui na PUC em 2011. Entre os anos 2014 e 2015, né, eu fiquei nos Estados Unidos fazendo intercâmbio pelo programa de Ciências Sem Fronteiras, e aí eu fiz parte do curso de engenharia na Universidade Estadual de Nova York, né, no caso, a Stony Brook University, e aí, nas nossas férias de verão, eu passei 3 meses na Universidade Estadual do Arizona fazendo uma pesquisa acadêmica, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com uma mão robótica no laboratório de engenharia biomédica. Voltei ao Brasil, né, e no final de 2015, continuei os estudos aqui na PUC, e em 2017 eu iniciei o estágio na Vale. Então, eu comecei aí como estágio, fiquei cerca de 9 meses, e no final do ano, entre o final do ano e o começo de 2018, eu fui contratado. Então, eu formei em 2017, né, concluí o curso de engenharia de computação, e em 2018 eu já iniciei trabalhando na Vale como contratado, né? E aí, nesse primeiro momento, eu fiquei entre 2018 e 2019, né, até o final, inicinho de 2020, trabalhando com sistemas PINs, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, o que que se trata, o que que é utilizado, e o que que, né, isso me trouxe a atuar com projetos onde eu venho trabalhando hoje, que é de geotecnias, né, sistemas para monitoramento de estruturas geotécnicas, que é inclusive o tema que a gente vai discutir daqui a pouco. Em 2020, né, ano passado, eu concluí a graduação, né, em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, também aqui na PUC, e também, no mesmo ano, né, eu mudei de área, eu saí um pouco, né, da gestão de aplicação de PINs e vim coordenar alguns projetos no programa de geotecnia digital, né. Então, né, pessoal, o que a gente vê hoje em dia, né? Os grandes projetos de tecnologia, eles são compostos por um grupo de profissionais interdisciplinares de diversas áreas da computação e engenharia. Atualmente, eu venho trabalhando com projetos focados em monitoramento de estruturas geotécnicas
pode ser desde uma barragem até um túnel por onde um trem de carga vai transitar. Por mais que eu faça gestão desses projetos, e alguns deles, a execução mesmo, no fim do dia, é realizada do conjunto de colegas com diferentes expertise. Em outras horas, por exemplo, participo de projetos apenas contribuindo com o meu conhecimento, minha experiência. Independente de estar gerenciando ou integrando algum time, né, contribuindo com alguma coisa, com algum conhecimento, o fato é que eu consigo observar em todos eles a engenharia sendo aplicada em diversas iniciativas, sabe? E justamente pela abrangência e versatilidade desse curso, a formação acadêmica desse tipo de engenharia consegue nos dar uma visão bem ampla das diferentes tipos de tecnologia e processos aplicados na indústria. No meu dia a dia, por exemplo, aqui na Vale, é impossível encontrar projetos que, de alguma forma ou de outra, não terá pelo menos uma dessas palavras aqui, né, desses pontos de atuação envolvidas e aplicadas no projeto. Desde telecomunicação, né, a gente precisa ter um pouco de noção de rede, né, de network, modelos, né, de gerenciar os projetos, seja ele ágil ou modelo cascata, que alguns projetos de engenharia hoje utilizam, automação industrial, né, um pouco do contexto dos equipamentos utilizados em campo, como utilizá-los, como integrá-los, né? O ITIL, que é muito um processo, né, um conjunto de normas aí para nos ajudar a gerenciar essas aplicações, essas soluções tecnológicas que estão rodando e operando, né, ou seja, manter mesmo, né, para evitar que problemas aconteçam. Quando eles acontecerem, a gente tem um processo bem definido para seguir. A gente também não pode deixar de falar de infraestrutura, então muitas vezes a gente precisa lidar com um projeto que vamos precisar levantar um servidor, e aí a gente tem que saber definir se vai ser levantado um ambiente, né, na cloud, um ambiente virtualizado. Uma visão também de arquitetura, então, muito raramente, posso dizer que quase nunca, todo esse momento aí de quase 5 anos trabalhando na Vale, eu nunca atuei em uma iniciativa onde somente uma aplicação ela iria rodar ali sozinha. Geralmente, quando se trata de projetos, né, a gente tem ali uma integração com uma, duas ou mais soluções. Então, é importante ter essa visão de arquitetura também, de solução, uma arquitetura de desenvolvimento, né, de aplicação. E, claro, a internet das coisas, né? Quando a gente fala de monitoramento de estruturas geotécnicas, logo a gente já pensa que vai ter ali um monte de sensores, né, em campo. Então, como conectar tudo isso, né, coletar essas informações e agrupar de uma forma com que no final do dia, né, a pessoa ali que é especializada, né, em geotecnia, geologia, eles consigam ter as informações para realmente tomar a decisão deles no dia a dia, né? Então, só um pouco de contextualização aqui, né, antes de aprofundar um pouco na geotecnia, né, nas soluções que a gente vem trabalhando. Como comentei, né, nos primeiros anos aqui na Vale, né, desde o estágio até mesmo atuando como contratado, eu trabalhei com PINs, né? E o que que é PINs? PINs, na verdade, vem de Plant Information Management System, né? É um sistema de gerenciamento de planta. Na verdade, é muito mais uma base de dados históricas, onde você vai coletar dados de sensoriamento, dados do processo, e ele serve para unificar, né? Então, você vai ter toda a centralização daqueles dados ali em um único lugar. E nessa época, né, eu trabalhava com esses sistemas espalhados para Vale como um todo. Então, eram mais de 3.000 usuários, né, até 2000, no final de 2018, foi quando a gente fez esse levantamento. A gente entendia não somente o Brasil, então o Brasil estava incluído, né, alguns países da África, Malásia, Moçambique, Nacala, então cerca de 26, né, sites diferentes. Quando eu falo site, seria realmente operações específicas aqui da Vale, né? E aí utilizando realmente essa base histórica, desde, por exemplo, um monitoramento de uma corrida transportadora, né, está funcionando, está ligada ou desligada, está em manutenção, a temperatura, né, da usina que você utiliza, por exemplo, para fazer o processo de periodização, né, toda a parte também de outros equipamentos que vão estar funcionando ou não. Enfim, você consegue, né, pegar todas as informações, correlacioná-las, né, geralmente colocar ali em uma tela de processo que você pode fazer um estudos analíticos, né, prever como aquele processo seu vai comportar, como que você poderia otimizar, né, algum processo e também integrar com outros sistemas, né? Geralmente o PINS ele é muito utilizado hoje para coletar dados de operações, seja ele portuária, de usina, de mina, de ferrovia e também geotecnia.
e você correlacionar tudo, né? Então, na verdade, hoje em dia tudo é interligado, não se fala de um processo unicamente, né? Quando você fala de geotecnia, por exemplo, você precisa de ter a visão que no final do dia, né, quando, né, antes do rejeito chegar ali na barragem, tem todo um processo de mineração por trás daquilo, né? Tanto na mina, né, desde a exploração lá do minério, até quando você vai processar o minério, e quando você descartar, né, o que realmente não for utilizável. Naquela época também a gente tinha cerca de 80 servidores de coleta apenas, então a gente tinha 26 sites de pins específicos, mas 80 servidores. E por que eu estou falando, né, de pins? É porque o pins me deu uma bagagem muito grande, me deu um conhecimento muito interessante de operação mesmo, como lidar com operações de aplicações, sabe? E naquela época a gente tinha uma equipe que rodava 24/7, né? Como eu comentei, atendia toda essa infraestrutura da Vale aí de forma global. A gente tinha o monitoramento das aplicações para a gente garantir que essas aplicações estejam disponíveis. E a gente definiu alguns KPIs. E logo, né, em 2019, 2 anos atrás, como eu já atuava com pins, com diferentes tipos de processos, eu comecei a atuar um pouco mais voltado para a área de geotecnia. Então, lidar com soluções que iriam automatizar melhor as informações que iriam vir de estruturas geotécnicas, seja barragem, seja pilha, seja uma cava, até mesmo um túnel, como eu comecei, não deixa de ser uma estrutura geotécnica, para ter as informações de monitoramento mais centralizado. E foi onde, né, no início do ano passado, eu migrei para o time de geotecnia digital, né? É um programa que a gente foi criado internamente, dentro do time de tecnologia aqui da Vale, para poder focar em alguns projetos, né, direcionados para o monitoramento dessas estruturas, né? Então, hoje eu coordeno alguns desses projetos, e a maioria deles utiliza o PINS como base de dados históricas, né? Querendo ou não, você precisa fazer essa análise. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês entenderem o que é esse programa, o que a gente atua, né, quais iniciativas hoje a gente possui, e tentar aprofundar em algumas delas. São muitas soluções, realmente a gente não vai conseguir passar por todas. Eu vou tentar listar algumas que eu participei direto ou indiretamente, algumas soluções que eu coordeno atualmente, e algumas soluções interessantes que para a gente, né, também divulgar e ver o que hoje a gente tem sendo executado e o que é capaz hoje para o curso de engenharia de computação, né? É muito importante também deixar claro que o curso em si, como comentei no slide anterior, ele é muito abrangente. Então, você consegue ter essa visão do todo, você consegue ter bastante áreas de atuação. É o que hoje eu vivencio, né, no mundo corporativo. Eu vou passar um vídeo, aí vocês confiram para mim se vocês estão ouvindo, beleza? Aí, Alexandre, só confirma para mim, por favor. Na Vale, a geotecnia digital veio para construir soluções tecnológicas de forma Usou. colaborativa e envolve várias disciplinas que trabalham com o mesmo propósito: viabilizar uma gestão de estruturas geotécnicas mais confiável e conectada, que visa segurança em primeiro lugar. Nossas iniciativas se distribuem em várias etapas. Começamos coletando os dados de nossas estruturas geotécnicas utilizando desde instrumentos convencionais até tecnologias mais avançadas, como drones, radar orbital, instrumentação automatizada, monitoramento de barragens através de Video Analytics e câmeras. Essas medições coletadas são armazenadas em bancos de dados. Através deles, é possível gerar informações e análises avançadas que apoiam as tomadas de decisão da geotecnia e também do Centro de Monitoramento Geotécnico, o CMG. Sabemos que risco é inerente à operação. Por isso, devemos prever as possíveis falhas e atingir nosso objetivo: proteger vidas, a comunidade, o meio ambiente e nossas operações. Buscamos uma abordagem ágil, focada no usuário e impulsionada pela tecnologia e inovação. Somos um grande time e juntos temos o propósito de deixar um legado de transformação cultural e novas mentalidades. Conseguiram ouvir aí? Apresentação. Então, pessoal, são várias iniciativas que a gente tem hoje aqui, né, no programa de geotecnia digital. Então, a gente tem desde a coleta de dados, que a gente pode ter obtenção e transmissão dessas informações para o monitoramento,
convencional e não convencional. Ou seja, o convencional é quando a pessoa, né, o geotécnico, ele vai a campo, ele afere a medição do instrumento que está ali no maciço da barragem ou da estrutura que ele está gerenciando. E, na verdade, a não convencional, né, quando o geotécnico ele vai a campo fazer essas medições. E a convencional que a gente tem atualmente, que é justamente o monitoramento e coleta dessas informações de forma automatizada, ou seja, não há necessidade da pessoa ir a campo e fazer as coletas de dados de forma manual. Essas informações, elas são trafegadas, né, em toda uma cadeia aí de telecomunicações, até chegar no repositório de dados, onde pode ser, por exemplo, o PINS, que em sua maioria acaba sendo ele que a gente utiliza. Deixa eu pegar aqui o laser. Então, a gente tem o PINS, né, sendo como um dos principais bancos de dados hoje, que armazena as informações que vêm dos sensores localizados nas barragens. Temos também LINS, que são bancos de dados específicos para coletar informações de laboratório, então, análise da qualidade da água, análise da qualidade do minério, do rejeito, do volume de água naquele rejeito, enfim. Todas essas informações são baseadas nesse tipo de informação, de base histórica. Temos também a parte de gestão de documentos, que é onde eu vou falar um pouco melhor de uma das iniciativas que a gente toca aqui dentro, que é o Geodoc, que é uma ferramenta específica para você armazenar documentos e informações dessas estruturas. O Geotech, que faz a análise dessas informações que vêm desses sensores, né, verifica se tem alguma anomalia, se tem alguma consistência, né, faz a gestão do plano de ação e vistoria dessas estruturas. E sempre centralizando e enviando informação para um apanhado de aplicações que vão servir para análise, né? Geralmente, a gente tem, por exemplo, análise de tendências e padrões que possibilitam a ação preditiva e corretiva, e aí seja tanto no Geotech, que é esse sistema que vão coletar os dados e processar a informação dos sensores, quanto até mesmo as telas sinóticas, né, do PINS, que aí, no caso, a gente fala um pouco melhor sobre isso, mas aqui que a gente utiliza, geralmente, é o PI System, do fornecedor específico da OSIsoft. E um ponto interessante é que algumas dessas aplicações, dessas soluções tecnológicas, são, né, adquiridas, né, por um fornecedor externo, outras são desenvolvidas internamente. Então, alguns projetos que eu atuo, né, alguns deles a gente que desenvolve, claro que a gente conta com um grupo de pessoas que nos auxiliam a executar isso, seja um fornecedor, seja pessoas de outras áreas, como comentei, né, de disciplinas diferentes. Então, sempre contando com um grupo interdisciplinar para realmente fazer aquele projeto acontecer. Então, né, algumas aplicações específicas, por exemplo, que a gente tem em campo, sirenes, né? Então, a gente tem aplicações que vão fazer acionamento, tem ali, né, onde essas sirenes elas vão estar posicionadas para, em caso de alguma emergência, elas tocarem. Aplicativo de alerta, né, para os usuários, né, e a população, elas ficarem cientes do que está acontecendo. Temos também radar orbital, que é um radar que ele está lá realmente rodando no espaço, e aí a Vale contrata, né, fornecedores que têm esse tipo de solução para monitorar como estão as suas estruturas, se está tendo alguma movimentação, se está tendo alguma deformação, mesmo muito distante, mesmo lá no espaço, esses radares contêm tecnologias capazes de fazer essa verificação, né, via imagem. Então, através das imagens, a gente consegue fazer essas análises. A gente tem também soluções de Video Analytics, que consegue, né, capturar informações das câmeras dos postes próximos dessas estruturas e verificar o que está acontecendo, se tem alguma ação ali indevida, se tem uma pessoa transitando por um local que não deveria, né, se tem um animal, por exemplo, para detectar vandalismo, que acontece demais, né, em alguns lugares, porque temos estruturas que são em regiões de muito difícil acesso, então fica difícil a gente ter ali um controle muito efetivo da segurança, né? Acionamento automático de sirenes, então hoje também existe um projeto em andamento para detectar, né, anomalias, né, nas estruturas e automaticamente emitir esses alertas. Eu tenho mais um vídeo aqui que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o CMG, né? O que é o CMG? Até no vídeo anterior, a gente viu que o CMG é o Centro de Monitoramento Geotécnico. Aqui na Vale, a gente tem um time que roda especificamente para fazer acompanhamento das estruturas geotécnicas 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Então, eles rodam um turno, eles utilizam todo esse aparato tecnológico, todos esses sistemas, para verificar como está a saúde dessas estruturas. E esse é um dos nossos principais clientes aqui internamente. As pessoas que vão consumir as informações, que vão realmente fazer essas análises, e as pessoas que têm o conhecimento técnico realmente necessário para poder avaliar ali as condições que estão nessas estruturas. Para garantir a segurança das pessoas, a Vale inaugurou um centro de monitoramento geotécnico para acompanhar suas barragens 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de diversas tecnologias. A empresa está investindo para eliminar todas as barragens, como a de Brumadinho. O centro de monitoramento é a materialização de parte dos processos de gestão de segurança, gestão de riscos e gestão de emergências, que é responsável pelos controles e acompanhamento das estruturas. Navegue pela nossa sala de controle e conheça essa importante mudança nos mecanismos de monitoramento da Vale. Buscamos a excelência em monitoramento com a utilização de tecnologias convencionais e modernas, além de softwares para integração dos dados, permitindo uma imensa gama de análises. Vamos começar a nossa visita conhecendo o dashboard de gestão de segurança das barragens. Nele é possível gerar e interpretar uma série de relatórios baseados em dados de monitoramento de instrumentos e inspeções visuais, contando com a localização das estruturas em mapa, indicadores e dados dinâmicos registrados em tempo real. Estas leituras são comparadas aos níveis de controle, sendo possível identificar o status das estruturas com precisão e de forma preditiva. Também é possível filtrar os dados para análise individualizada através de interações com o mapa, que mostra os instrumentos e seus dados das últimas leituras e toda a sua série histórica, divididos por sessões e períodos. Podemos visualizar nesta outra tela os dados coletados por radares que realizam o monitoramento dos deslocamentos das estruturas. A Vale utiliza tecnologias que são referência mundial em monitoramento remoto, dada sua precisão submilimétrica e a capacidade de eliminação de ruídos atmosféricos. No centro da tela é apresentado o mapa de deslocamento em 3D. Os deslocamentos são evidenciados pela escala de cores, onde a cor verde indica a inexistência de deslocamentos e as cores vermelha e azul evidenciam picos de deslocamento em sentidos opostos. Outro procedimento de gestão de emergências trabalhado dentro do CMG é o monitoramento sismográfico. A tela exibe uma série de dados coletados em tempo real por uma rede de geofones instalados em uma estrutura cuja finalidade é acompanhar os sismos induzidos por alguma operação nos entornos. Quando 2 ou mais sismógrafos são acionados e colocados em nível de atenção, a equipe do CMG entra em ação e solicita a interrupção temporária das operações no entorno até se restabelecer um nível seguro de vibrações. Um dos processos de gestão visual dentro do CMG é o vídeo monitoramento. Através do painel de controle, é possível selecionar a estrutura, a câmera a ser visualizada e o nível de ampliação da imagem, possibilitando a detecção visual de quaisquer anomalias. O CMG dispõe também do Video Analytics, uma importante ferramenta que permite a utilização da inteligência artificial e da visão computacional para interpretar dados visuais. O sistema consegue distinguir movimentações geotécnicas e não geotécnicas, como veículos, animais e pessoas. Se for detectado um movimento potencialmente geotécnico, as imagens serão conflitadas com as obtidas por câmeras térmicas, robóticas e radares, de modo a confirmar a natureza do movimento. Em último caso,
Se a movimentação for muito rápida e com características geotécnicas, o alarme é acionado e o processo de evacuação da área é iniciado. Todas estas ferramentas são operadas e geridas por uma equipe multidisciplinar altamente especializada, composta por geotécnicos, analistas de monitoramento, operadores de radar, técnicos e coordenadores. São 24 profissionais divididos em 3 turnos, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estas são algumas das melhorias nos processos que estamos trazendo para os nossos controles. Sabemos que ainda temos muito a fazer. Vamos continuar fazendo e prestando contas à sociedade. Agradecemos a sua visita. Pessoal, deu para ouvir direitinho aí? Até então, alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, Alexandre? Eu achei bem interessante, né, a qualidade lá do sistema de monitoramento, né? Os sensores mandando os dados, você conseguindo ver até mesmo a série histórica, né? Isso é muito bom, né, para tomada de decisões, né? Por exemplo, na hora que vocês detectam, ó, tem algum problema, aí vocês param, vocês conseguem, vocês têm como se diz, se vocês falaram, tem que parar a mina, aí eles vão e já evacuam todo mundo, como é que é? Então, o que acontece? É para isso que o Centro de Monitoramento Geotécnico ele existe, né? Eles são times específicos que entendem de geologia, entendem de geotecnia, tem alguns engenheiros civis lá, e eles fazem essas análises, sabe? Algum desses sistemas que a gente comentou ali, por exemplo, né, sismografia, o Video Analytics, eles servem para facilitar o dia a dia das pessoas ali dentro, porque são muitas estruturas, né? Aqui em Minas, por exemplo, são muito mais do que 100 instrutores, então é muita coisa para uma pessoa, um humano, gerenciar. Então, esses sistemas, eles ajudam a automatizar esse processo. E aí eles fazem análise, dado um alerta, é feita uma validação desse alerta, né? O que está acontecendo, qual que é o que o alerta diz, qual que é o nível desse alerta, e aí é iniciado um processo de investigação. Então, inicialmente, é paralisado né, dependendo do alerta, é paralisado a operação, né, naquela mina, naquela usina ou naquela região. Dependendo do alerta, é programado, por exemplo, uma vistoria no local, né? Então aí vai o geotécnico específico, vai fazer uma análise visual, vai coletar o dado de uma forma manual também, e aí fazer uma série de inspeções. Então depende muito do tipo de alerta e qual que é a solução, né, que está ali monitorando. Mas ela serve sim, né, em alguns casos, para paralisar, né, a operação para fazer essa análise mais detalhada, né? Em caso de dúvida, sempre, né, realmente paralisa e investiga o que está acontecendo. Aí só falando um pouco também, né? O vídeo é muito bonitinho, mas as coisas não são tão simples assim, né? Para coletar essas informações, né, de campo. Então aqui a gente tem, né, uma forma de exibir, né, um exemplo de instrumentos automatizados no campo, né? Qual que é essa infraestrutura utilizada para coletar essas informações. Então a gente tem alguns instrumentos que são, né, imputados aí no maciço mesmo da barragem, lá no chão mesmo, são feitos alguns furos. Então a gente tem alguns instrumentos com pesometria, que ele vai medir ali a pressão, né, interna da barragem. A gente tem inclinômetro, que vai verificar se está tendo algum tipo de movimentação nessa estrutura, e tem medidor de nível de água. Então, antigamente, né, lá alguns anos atrás, as informações eram feitas de forma manual, né? Hoje, quase 100% das estruturas são feitas de forma automatizada. Então, a gente tem esses instrumentos que coletam os dados, e aí, né, a gente tem o instrumento, tem um dispositivo chamado Datalogger, que para cada dispositivo ele é ligado nele, então esse Datalogger ele vai emitir, né, a solicitação de medição, né, desses instrumentos, e aí ele tem uma antena de rádio que vai enviar para o poste mais perto. Então, toda barragem, né, toda estrutura geotécnica, ele vai ter ali um ou mais postes para receber essas informações. E aí, dentro desse poste, a gente tem, né, alguns itens específicos, o painel solar para carregar a bateria, né, porque nem sempre a gente tem energia elétrica perto de uma estrutura. Tem esse datalog concentrador que vai receber os dados de todos os outros dataloggers, né, de todos os instrumentos instalados na estrutura, câmera para verificar o que está acontecendo naquele ambiente, e as antenas de rádio para fazer, né, tanto streaming de vídeo
quanto o envio dessas informações. Deixa eu passar aqui. E aí, internamente, né, no post, como comentei, tem a corneta ela serve para gerar um alerta, às vezes em casos de vandalismo, às vezes, muitas vezes a gente já experienciou pessoas tentando roubar equipamentos mesmo, né, nesses posts, então a corneta ela serve tanto para enviar a voz quanto para disparar alguns alertas. E aí tem aqui o instrumento, né, tem um instrumento, a gente tem esse datalog que faz a coleta, dispara ele a coleta, a gente tem um receptor de rádio, que vai receber essa informação. Esse datalog concentrador, que é um datalog mais robusto para fazer, né, a concentração de todos os instrumentos daquela estrutura, e aí é enviado, né, para os bancos de dados onde você fez as análises. Então, temos ali também os repetidores, né, a gente tem ali um poste, geralmente próximo da estrutura, mas às vezes tem estrutura muito longe, então a gente tem que ter algumas antenas repetidoras para fazer o tráfego dessa informação acontecer e chegar até os nossos servidores. Então, como eu comentei, né, a maioria dessas informações de instrumentação que estão em campo, elas são enviadas ao PINS, né, no PINS tem um pré-processamento dessa informação, e aí já sobe algumas informações, né, já pré-processadas para o software de análise que a gente tem, que aqui no caso se chama Geotech. Então aqui o Geotech já vai falar para o geotécnico daquela estrutura se existe alguma anomalia ou não, se precisa, né, fazer alguma inspeção, se precisa ser criado algum plano de ação específico para poder garantir que a saúde daquela estrutura mantenha ok, né. Da mesma forma também, vem o streaming de vídeo, né, então tem o NVR, que é um equipamento que vai armazenar esse vídeo, centralizar esse vídeo, né, então a gente tem um NVR no poste, e tem um NVR também concentrador para armazenar as informações em dois locais diferentes, né, em caso de falha, por exemplo, né, ou acontecer alguma coisa próxima da estrutura, não se tenha perca do histórico. Além desses dois equipamentos, são hardware específico para vídeo, né, para vídeo monitoramento, a gente tem um software, né, de vídeo monitoramento que também faz armazenamento. Então, a gente tem aí cerca de 3 lugares distintos, né, onde a informação ela é salvada, ela é salva. Tem uma pergunta aqui: e como vocês monitoram se a máquina que faz a análise está em pleno funcionamento? Boa pergunta, Thaís. É onde entra também os processos de arte que eu comentei lá no começo da reunião, sabe? A gente tem alguns processos que garantem que a gente opere essas aplicações, essas soluções e mantenha elas ativas. Então, todas essas soluções aqui, elas são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitoradas de forma automatizada. Então, a gente tem teste de ping, a gente tem teste, por exemplo, de consumo de memória, de processador, para aplicações específicas ou para componentes específicos, a gente monitora a temperatura, monitora o nível de bateria. Então, esse tipo de monitoramento já é mais específico de tecnologia. Então, isso aí não é direcionado para o CMG, é direcionado para o time específico que atua com cada uma das soluções. Então, em caso de indisponibilidade, em caso de bateria baixa, ou em caso de falha de comunicação, né, em algum desses componentes de rede, um alerta é gerado de forma automática, né? E aí o time específico atua. Então, a gente tem também o time centralizado de tecnologia que roda 24 horas por dia, né, 24/7, que é focado em atender esse tipo de acionamentos, né? Ou seja, se algum componente de tecnologia, né, ele falhar, a gente acionar um time específico para poder atuar. Porque o foco do CMG é justamente fazer essa análise geotécnica, né? Então, eles têm o conhecimento, né, de geotecnia que a gente não tem, e a gente tem o conhecimento de tecnologia que eles não têm. Então, são grupos, né, interdisciplinar realmente ajudando um ao outro. Então, aqui é só né, uma visão mais macro mesmo que a gente tem. Então, a gente tem lá na estrutura, né, os sensores, né, nessa estrutura, o poste que é utilizado contemplando toda essa infraestrutura de coleta de dados, né, o switch, né, as antenas de rádio, né, onde os dados vão ser migrados. Geralmente a gente tem aqui algum integrador, seja a Apache Camel, seja algum outro tipo de integrador, às vezes até mesmo integradores utilizados para ingestão de dados, muito utilizados também para a inteligência artificial, para aplicar modelos de aprendizado de máquina. Aqui, especificamente, é utilizado para poder fazer a transição desses pacotes de informação, né, do campo até uma camada de rede mais corporativa, onde a gente tem, né, o PINS, por exemplo, que aqui no caso é esse fornecedor, a SPTech, onde é pré-processado o dado, enviado, né, para o software de análise, e aí além de chegar nesse software de análise,
esse dado é replicado onde é montado aqueles dashboards que a gente viu no primeiro vídeo, no segundo vídeo, né? Então, todas as informações aqui, elas vão passando por uma etapa de pré-processamento, uma etapa de análise, e aí chega num último nível de uma informações mais condensadas, né? Onde vai ter ali um overview mais geral das estruturas, se tem alguma coisa, se tem alguma anomalia, se tem algum item específico acontecendo, né? E aí eu centralizo todas as informações dessas diferentes soluções, seja de pesometria, né, que são sensores maciços, radar, às vezes até mesmo vídeo monitoramento. Aqui um exemplo, né, pessoal, indo mais para a prática, né, de que são esses instrumentos e como é que é no campo de fato. Então, a gente tem um pesômetro, que é esse instrumento é revestido por material metálico, em cano PVC, ele vai até o fundo da barragem, geralmente não é lá no final da barragem, mas ele é uma perfuração profunda, e ele afere a pressão da água. Ele possui um sensor de maciço da barragem e ele é ligado aos demais instrumentos. Eles estão conectados, né, por exemplo, ao Totalog, as antenas para fazer o dado trafegar. Então, aqui a gente tem o datalog específico desse instrumento. Então, vocês podem ver que tem antena aqui dele, né? O cabeamento ligado, é feita a coleta. Então, esse carinha aqui que emite a solicitação para a coleta ser realizada. Uma vez que a coleta é realizada, ele envia o dado para o poste, onde vai ter um datalog concentrador que vai centralizar as informações dos demais instrumentos na estrutura. E aí daqui, né, o dado vai trafegando de repetidor em repetidor até chegar no data center, onde vai estar o servidor ou a aplicação específica para armazenar essas informações. No caso, que geralmente o PINS. Falando um pouquinho de estação robótica, né, que é um item interessante, o que é estação robótica, para que serve, né? É o equipamento para medição topográfica, que faz medições de ângulos verticais, horizontais e também de distâncias lineares. E aí, para fazer a medição, é necessário posicionar a estação robótica no local livre de obstáculos, por exemplo. Aqui está a estação robótica. E mirar até o prisma. Isso aqui é o prisma. O prisma, ele fica sob esse suporte, e ele é utilizado para refletir a faixa de laser que a estação robótica vai emitir. Então, basicamente, né, a estação robótica que está aqui, ela emite um laser, esse laser bate no prisma, né, o prisma vai refletir, e aí, baseado no tempo de resposta, né, do ângulo de rotação da luneta, dessa estação robótica, será calculado o ângulo e a distância, armazenando esses pontos em memória interna, e aí os dados são enviados ao software de monitoramento e acompanhando lá dentro do próprio CMG. Esses dados são acompanhados e comparados medição a medição. E aí, se existe algum tipo de variação de um para o outro, ou seja, de um dado momento para o outro, existiu uma variação, quer dizer que está tendo uma movimentação daquela estrutura. Então, o alerta é gerado e aí os geotécnicos atuam para fazer essa verificação e promover uma análise local ou algo mais específico que possa, né, interagir com drones, onde, por exemplo, temos estruturas que elas não podem receber visita de pessoas, então a gente faz as inspeções por drone. Então, o drone vai lá, sobrevoa, né, a estrutura, tem câmera, e aí, através da câmera, e através também de algumas soluções de inteligência artificial, é possível fazer essas inspeções. O radar é bem similar, porém aqui a potência é maior. Esses radares, eles utilizam a mesma tecnologia empregada hoje pela NASA, então a patente utilizada por essa solução aqui, ela vem de uma universidade lá dos Estados Unidos, agora eu não me lembro exatamente qual é, mas essa patente é a mesma patente utilizada pela NASA naqueles robôs que exploram Marte. Então, assim, se existe uma movimentação milimétrica, o radar consegue detectar, né, e aí envia as informações para o sistema, e também para o time que fica na Indonésia, monitorando 24 horas também essas informações. Esse é um time que atende não somente a Vale, né, eles são focados em análise desses radares, e aí ele também, né, eles têm ali um conhecimento específico, mais técnico voltado para essas análises, e eles fazem integração direta com o CMG, né, aqui do Brasil. É como se fosse um braço do nosso CMG, né, para fazer análise de radar. Agora, pessoal, vou começar a falar um pouco sobre o Thor, né? É uma iniciativa que eu coordeno junto com outras pessoas, né, com outros times aqui nosso de tecnologia, mas não é esse Thor aqui não tem nada a ver com ele. É um sistema para monitoramento sismográfico. É aquela solução que foi demonstrada no vídeo anterior. E como é que ela funciona, né?
Assim como pesometria, né, como medidores de nível de água, a gente tem também medidores de vibração. Então, esses medidores de vibração, eles são instalados, né, em lugares estratégicos, né, da estrutura. Tem todo um aparato também tecnológico, tem seu mini poste, vamos dizer assim, para armazenar todos os arquivos que precisam ser, né, necessários para coletar as informações. E aí, essas informações são coletadas e enviadas para sistemas específicos para fazer essa análise, né, de vibração, e aí gerar uma tela de acompanhamento para também o CMG fazer esse acompanhamento e monitoramento. E como é que é feito, né, esse processo? Antes da gente falar em adicionar um instrumento em campo, precisa ser feito um trabalho gigantesco de estudo mesmo da particularidade daquela estrutura, porque cada estrutura tem sua particularidade. E também onde vai ser aplicado isso. Porque a vibração, ela é aplicada, o estudo de vibração ela é aplicada em estruturas que têm alguma interferência externa ou próxima que possa impactar a saúde sismológica dela. Então, por exemplo, ou seja, teria uma barragem. Essa barragem é próxima de uma linha ferroviária, onde vai trafegar, né, diariamente ali toneladas e toneladas de minério. Essa linha ferroviária vai emitir uma vibração. Essa vibração pode impactar ou não a estrutura. Se eu tenho uma barragem que é bem próxima à mina, na mina eu tenho desmonte, que são realmente detonação realizadas, né, para fazer o processo, né, de consumo do minério. Então, essas detonações acontecem diariamente e, claro, elas vão gerar vibrações que podem também impactar ali a estrutura. E também a gente tem, né, os projetos de descaracterização das estruturas, né? É onde a gente está fazendo alguns projetos de descomissionamento dessas estruturas. Então, tem todo um aparato também ali próximo, né? Máquinas pesadas, e tudo isso gera vibrações. Então, para cada um, né, dessas possíveis, né, interferências, é necessário fazer essa análise, né? E aí os times de geologia, eles fazem um estudo prévio, né, como acontece aquele processo, e aí eles fazem algumas séries de simulações em sistemas específicos de geologia para entender, né, como aquela vibração, como aquele solo, como aquela estrutura, ela se comporta dado uma interferência, né, no solo próximo a ela. Então, após essas várias, né, simulações, eles chegam em um momento que eles sabem exatamente qual que é o lugar estratégico para adicionar, né, esses monitoramentos de sismo. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas imagens onde são acontecidas algumas detonações, temos barragens próximas, e aí são feitos uma análise prévia de onde e quantos, né, sismógrafos precisam ser adicionados. Uma vez que esses sismógrafos são adicionados em campo, tem todo aquele mesmo processo de comunicação, né, até chegar no servidor. E aí, o Tor é uma aplicação específica de sismografia que vai coletar essas informações de formato de onda, né? Então, quando você tem uma vibração ali, você tem uma onda específica. E aí, dada a velocidade dessa vibração, né, dado a intensidade dessa vibração também, são gerados alguns alertas. Então, esses alertas que o Tor ele capta, né, dos instrumentos, eles são enviados para o PINS. No caso aqui, especificamente, o PI System, né, do fornecedor da OSIsoft. Então, a gente consegue criar algumas telas sinóticas, né, dessas estruturas e consolidar esses alertas. Então, se teve algum alerta, se os dados, né, dessas informações estão trafegando como deveriam, se esses instrumentos eles estão com a saúde em dia, né, temperatura, bateria, né, e se eles estão conectados ou não. Então, aqui alguns exemplos de alguns estudos que são monitorados, e aqui é uma análise temporal que é feita, né, para cada um desses sismógrafos. Então, por exemplo, cada um desse aqui é um sismógrafo específico, né, e aí o geotécnico ele consegue, né, correlacionar, né, um sismógrafo ou mais, na verdade, dois ou mais, né, porque o estudo de vibração ele precisa de dois ou mais sismógrafos para realmente considerar que está tendo alguma anomalia, alguma vibração que possa estar impactando ali a solução. E como é que funciona essa arquitetura, né? Aí entrando um pouco mais sobre o tráfego dessas informações. A gente tem, né, a estação sismográfica localizada ali no maciço da estrutura. Essa estação ela é alimentada via painel solar, a gente tem um conjunto de baterias. E aí esse dado ele flui, né, para alguns ambientes. Como a gente tem várias estruturas aqui na Vale, a gente não pode considerar tudo gerando no mesmo ambiente, até mesmo questão de capacidade e performance. Então, a gente divide, né, aqui é apenas um exemplo, mas
tem soluções que têm muito mais divisões, né, muito mais servidores rodando. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um servidor do Tor, ele é um servidor redundante, então, em caso de falha de um, você tem um outro rodando ali, então você consegue chavear isso facilmente e reduzir o tempo de disponibilidade, ou às vezes até garantir que não haja disponibilidade. Então, o dado ele vem ali do sismógrafo, ele é processado pelo Tor. O Tor, na mesma máquina que ele, a gente possui uma interface do PINS que vai coletar esses dados também, interpretar esses dados e armazenar numa base histórica. E aqui nessa base histórica, a gente vai ter os dashboards que chamamos de PyVision, onde vai ser consultado, monitorado pelo CMG, que são os nossos usuários. Além disso, essa informação ela pode ser trafegada para outras, né, bases de dados e outros sistemas para consolidar, por exemplo, junto com informações de radar, que a gente viu ali atrás, né? Então, a gente consegue correlacionar todas as informações de sismografia, de radar, de pesometria, e aí verificar, né, como está acontecendo ali a operação, se existe alguma interferência ou não para aquela estrutura continuar com as operações ou, né, congelar e fazer alguma análise mais aprofundada. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Falando muito rápido. Beleza. O Geodoc é uma outra solução que a gente tem, pessoal, focada em centralizar a informação dessas estruturas, né? Tanto informações cadastradas, né, no sistema, quanto também documentos. Né? Então, documentos de engenharia, né, documentos topográficos. Então, essa solução é um projeto ainda em andamento, que eu também coordeno, e ele é um pouco diferente, né, dos outros projetos que eu apresentei, que é muito mais chão de fábrica, né, muito mais operacional, muito próximo de instrumentação. Ele já é uma solução mais corporativa para os usuários realmente consultarem as informações. Então, ele já faz uso, por exemplo, né, de infraestrutura em nuvem, no nosso caso que é baseado na Azure. Ele lida com upload e download em massa de informações, documentos. Ele possui relatórios, né, a ideia é a gente ter alguns relatórios aí em Power BI. Ele já é muito focado para segurança da informação, porque você tem que ter muito bem o controle de quem está acessando o quê, qual a informação está sendo imputada, né, que tipo de informação é aquela. E também inteligência artificial para ajudar na hora de você conseguir recuperar alguma informação, né. Temos uma pergunta aqui, né? O pergunta qual parte de modelos de inteligência artificial usados no monitoramento foram desenvolvidos na Vale, qual parte é comprada pronta nas soluções de monitoramento de terceiros. Então, Hugo, a gente tem o Video Analytics, né? Então, o Video Analytics, ele utiliza uma parte que foi desenvolvida em conjunto com a Vale, em conjunto com o fornecedor externo. Então, é um desenvolvimento em conjunto, feito internamente, mas é muito mais adquirido, né? E também a gente pensa, né, nessa solução aqui de documentação, aplicar a inteligência artificial para conseguir detectar alguns arquivos de forma mais rápida, ou seja, faz todo aquele processo de injeção de dados, pré-processamento, para quando o usuário digitar alguma palavra ali, automaticamente a gente conseguir detectar texto nas imagens, né, detectar assuntos referidos àquele tipo de documento, e para o vídeo monitoramento, detectar, né, pessoas, detectar objetos, detectar movimentações específicas das estruturas que podem ser consideradas como um alerta ou não. Não sei se responde sua pergunta. Beleza. Então, aqui falando um pouco do Geodoc, que é esse sistema para gestão de informação, a gente tem justamente essa parte de IA, né, que ela é focada para obter essas informações de uma forma mais rápida ali para os usuários. Então, a gente lida com muita informação. Atualmente, a gente tem só de informações, né, de PDFs, documentos, imagens, dessas estruturas, mais de 1 terabyte de informação. Então, humanamente, para uma pessoa conseguir identificar o que ele precisa, hoje é muito moroso. Então, a gente precisa pensar em informação em técnicas mais inteligentes na hora de detectar esses documentos, né? Esse sistema, né, ele tem um banco de dados específico para armazenar os dados dessas estruturas, né, os dados relacionais dos documentos, tem uma infraestrutura específica para tratar com o armazenamento, né, o storage desses documentos,
e um módulo de relatórios para atender requisitos legais que hoje também a gente possui internamente, né? E claro, novamente falando, interações com os outros sistemas. Então, só um pouco um overview aqui das principais tecnologias que a gente utiliza, né? A gente utiliza, né, para a parte de interface gráfica e experiência de usuário, o Angular, né, Node, JS, o desenvolvimento ele é baseado em Java. Aqui a gente até tem algumas soluções baseadas em C# também, mas essa em específico é com Java. E a parte de infraestrutura totalmente baseada na nuvem, né, utilizando os recursos da Microsoft e algumas soluções como, né, o Blob Storage para armazenar esses documentos e o Cognitive Search, que é um serviço disponibilizado pela Microsoft na Azure para poder aplicar, né, alguns modelos aí de inteligência artificial e realmente detectar, né, e recuperar essa informação de uma forma mais rápida. Além de Application Insights, que é utilizado para monitorar o funcionamento dessas ferramentas, dessas aplicações, e verificar se está tendo algum bug, qual bug acontece, o porquê, verificar algum log e garantir que a solução ela seja robusta e se mantenha, né? Então, falando um pouco aqui, né, do Cognitive Search que a gente visa implementar nessa solução, a gente, né, irá consumir informações de diferentes fontes, seja o usuário, né, adicionando os arquivos manualmente, seja integrando com outras bases de dados, ou outros tipos de dados também. E aí, centralizar essa informação, e quando a gente faz esse input de informação, esse input de documento, a gente tem um processamento dele, onde o dado também vai ser enriquecido. Então, a gente pode aplicar, né, modelos de computação de computer vision, né, reconhecimento de linguagem natural, detecção de speech, né, e aí, depois de pré-processadas essas informações, a gente faz a indexação desses documentos, onde a gente pode garantir ali uma exploração mais ágil e aí identificar a documentação mais rápido para o usuário. Então, o que a gente consegue detectar? A gente consegue detectar qual língua aquele documento pode estar, se é português ou inglês, detectar pessoas específicas, né, que estão ali, por exemplo, fotos, texto, converter, né, texto, né, imagens em textos, identificar ali subscritos, né, manuscritos, né, converter manuscritos em textos também, identificar localizações, organizações, enfim, tudo isso é feito, né, naquela etapa anterior de pré-processamento de informação, e quando o usuário ele vai fazer uma busca, isso já vai estar pronto para ele, e aí o dado vai vir, né, aquele que tem maior sinergia, né, um maior conjunto de informações necessárias para aquele possível dado que está sendo procurado. Bom, pessoal, basicamente é isso, né? Acho que agora eu posso abrir um pouco, né, do tempo para a gente responder algumas perguntas. Aproveitar, né, o tempo para divulgar também que hoje a gente está com um processo seletivo para contratação de estagiários. Então, não sei o quanto a gente tem aqui de alunos hoje, né, do ICEI, mas se existe um interesse, né, coloquei o QR Code aqui, mas eu posso disponibilizar no chat depois o link específico para poder fazer ali o cadastro, tá bom? No mais é isso, estou à disposição para a gente conversar agora, tirar algumas dúvidas e, se necessário, entrar mais detalhe em alguma dessas soluções. Ô, José, muito obrigado. Pessoal, algumas perguntas para o José Simões. Um de cada vez, tá, pessoal? O Marvin está dando os parabéns, né? José, boa noite. Victor aqui, tudo bem? Tudo bom, Vitor? Você? Joia. Cara, eu sou egresso da PUC também, de Ciência da Computação. Atualmente trabalho no Cisdan, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas é um software de monitoramento de barragem aí também, que a gente está desenvolvendo. A gente está até na questão do Mine Hub. Se não me engano, a Vale está com a proposta lá relacionada à questão de gestão de emergência, não é? Sim, a gente tem algumas iniciativas com o Mine Hub, sim. Joia. Várias iniciativas, inclusive. Você Bacana. faz parte lá do time? Faz parte do time do Cisdan, né? Do Cisdan e do Alert, para esse tipo de solução. Cara, tem uma dúvida que eu queria perguntar um pouco para você, mas assim, pensando um pouco mais na questão da engenharia de software. A gente tem essa questão que a gente tem um pouco, né, da filosofia cascata
de fazer toda a questão realmente de montar a barragem, né, montar a estrutura, toda a questão de terminar uma etapa para começar outra. E a gente tem essa questão de que o software, ele geralmente roda melhor no ágil, né? Pelo menos acho que na minha experiência tem sido um pouco assim. E queria que você contasse um pouco de como é que foi esse desafio, né? De avaliar melhor essa questão da perspectiva ágil do que negociação de contrato, esse tipo de questão para software. Bacana, muito boa essa pergunta, Vitor. Realmente, hoje, aqui no programa de tecnologia digital, a gente vem trabalhando com ágil, né? Não foi uma tarefa fácil, porque geralmente esses projetos, né, são muitos projetos de engenharia, então a tendência é seguir o modelo de waterfall mesmo, de cascata. Mas hoje, né, o programa de tecnia, a gente tem aí o apoio de algumas consultorias, né, externas para nos ajudar a aplicar e desenvolver o ágil. Então, hoje, a gente tenta realmente, né, fazer pequenas entregas, então sempre focar ali, né, em experimentar, errar rápido, corrigir e entregar um valor mais rápido para o negócio. Então, também tentar dividir as tarefas, né? Você não precisa entregar a solução pronta, funcionando, fazendo tudo para o usuário, ou o usuário esperar que tudo seja pronto para poder fazer um primeiro teste. Então, a gente vem muito fazendo isso. O Tor, por exemplo, né, que é um item de sismografia, é um item que a gente vem trabalhando nisso, né? A gente vem tentando desenvolver em ágil. O Geodoc também. Então, a gente tenta paralisar algumas ações e dividir as tarefas, né? A gente lida com vários times interdisciplinares. Então, por exemplo, falando de sismografia, a gente tem que lidar com o pessoal que atua em campo, então tem geólogos que vai fazer essa análise. Então, você consegue verificar, por exemplo, enquanto uma pessoa está fazendo uma análise ali, onde vai ser necessário colocar aquele sismógrafo, a gente já vai também adquirindo os ativos de rede, a gente já vai pensando nas regras que vão gerar os alertas para aqueles sismógrafos, para aquela estrutura específica, já vai pensando no levantamento da infraestrutura, né, do servidor, por exemplo, já vai desenvolvendo as telas. Então, sim, a gente consegue colocar vários times distintos, né, rodando em paralelo. E aí, claro, quando um atua, um finaliza, né, um outro já está pronto ou preparado para fazer a próxima atividade. Óbvio que em alguns momentos, claro, uma ação vai ficar dependente da outra. Aí realmente é tentar prever isso com um pouco mais de antecedência para o ágil não deixar de ser ágil, né? Sim, bacana. Outro ponto Interessante. também que a gente vem tentando lidar aqui internamente é o conceito de tribo, né? Não sei se o quanto você está familiarizado com isso, mas além de ter ali o PO, né, que é o Product Owner, que que vai trazer para a gente as principais necessidades, né, as priorizações, o Scrum Master, que vai, né, orquestrar ali o time de desenvolvimento, a gente também tem o líder de tribo, porque a gente tem muitas iniciativas, né? Então é um pouco difícil de gerenciar quando a gente não tem esse tipo de liderança. Eu, por exemplo, sou um dos líderes de tribo, né, trabalhando com a tribo de operação, onde a gente tem várias soluções acontecendo. A gente tenta verificar ali um pouco do que está acontecendo, né, em cada uma das soluções, cada uma das iniciativas, e fazer com que elas se comuniquem entre si também, né? Acaba que é muito, acontece com muita frequência, uma iniciativa interage com outra, ou às vezes uma pessoa tem um conhecimento específico que pode trocar, e aí ajudar em algum outro ponto, sabe? E qual é o Sim, nome da sua tribo? A minha tribo é operações. Ah, De operações. bacana. Realmente a ideia do ágil tem essa questão de ser interdisciplinar, né? Acaba que entra muito essa questão mesmo, que tem vários pontos em comum. Mas, Jó, é bacana. Obrigado pela resposta. Obrigado a você pela pergunta. Mais alguém, pessoal? Ô, José Simões, o Sandro. gente, eu vou precisar sair agora porque tem aula também, mas eu tinha só uma perguntinha antes disso. Você falou aí de tecnologia Azure da Microsoft, mas vocês também trabalham com algum outro fornecedor para essa Sim, parte? sim. Existe, por exemplo, né, soluções da Oracle, soluções da Amazon. Aqui, especificamente, essa solução que eu tenho trabalhado é focada na Azure, né? Mas a gente não se limita a apenas o não. né? A gente tem também soluções com outros fornecedores também. Não, legal. Eu já vou agradecendo que eu tenho que sair aqui agora, tá? Mas muito obrigado aí pela disponibilidade.
Alexandre também. E a Gostando. gente continua outras interações depois. Obrigado. Obrigado pelo convite, Sandro. Abraço. Abraço. E, ô José, essa equipe sua, ela monitora em todo o Brasil ou em outras minas que a Vale tem espalhadas ao redor do mundo também? Então, o programa de geotecnia digital, né, focado na tecnologia, ele é global. Então, ele atende a Vale tanto aqui no Brasil, todas, né, as unidades operacionais, quanto também lá fora, Canadá, Moçambique, né, na África. E aí, a gente trabalha para fornecer, né, esses artifícios tecnológicos, né, para que realmente, né, o time, né, de geotecnia, geologia, faça esse monitoramento. Então, a gente dá esse apoio. A gente trabalha como um time de cooperação, né? A gente provê essas soluções, essas aplicações, mas sempre quem define, quem vai de fato monitorar, é o time de geotecnia, né? Eles trazem para a gente o que eles precisam, quais são as dores, e aí a gente internamente, né, tenta ver qual que é a melhor solução. A gente também tem algumas formas de interagir com outros fornecedores externos, como o Vitor comentou aí, né, o Mining Hub, que é praticamente um incubador aí de startups e soluções que a gente trabalha também. E também tem algumas outras iniciativas que a Vale possui de inovação, né, onde são contratadas pessoas, né, do mercado para fazer o mestrado, né, junto com a Vale, né, e aí eles propõem, né, um projeto juntos para poder solucionar problemas mais específicos, né, mais complexos. Então a gente tem aí essas diferentes gamas de atuação. Teve um hackathon da Vale, né, em que eles fizeram uma etapa aqui em Belo Horizonte, né, assim, problemas mais especificamente no transporte do minério até o porto, né. Eu não Isso, sei se isso. se você ficou sabendo na época, né, se você participou. Eu fiquei sabendo, mas eu não participei, né? Porque aí era muito focado muito para alguma operação específica, né? Se não me engano, da mina até o porto, né? Ferrovia ou Teve muito, esteiras, né? tinha muitas soluções de otimização, né? De Uhum, processo. é isso mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta? Não sejam tímidos. Eu acho que o pessoal já Tá se conectando, né? é, ô José, você falou que o pessoal, né, ele tem uma equipe que faz monitoramento, né, dos equipamentos, né, que foi a pergunta da Thaís, né? Isso. E você sabe qual sistema que eles usam de monitoramento? Eles Então, são mais específicos. aqui na Vale, a gente tem um time focado em monitorar, né, e algumas soluções de network que utilizam o Spectrum. Não sei se você Spectrum. conhece. Isso. E aí ele faz monitoramento, né, ele faz as coletas de tonalidades das informações dessas soluções. Então, por exemplo, ping, ele faz, né, ele dispara alguns comandos de ping. Uhum. Para servidor específico, a gente consegue verificar, né, níveis de memória. Ele faz toda essa verificação, né, ele faz essa coleta. E em alguns momentos também a gente consegue gerar como se fosse um robô simulando a ação de usuário mesmo. Então, às vezes, não basta somente saber se a solução ela está up, né? Você precisa saber se as principais funcionalidades daquela solução ela está funcionando ou não. Ah, Então, você consegue ali simular um usuário, por exemplo, logando na ferramenta, né, cadastrando alguma coisa, e aí se gerar um sucesso, ok. Se não gera, né, se dá algum erro, por exemplo, um incidente é gerado automaticamente, e aí, né, o time responsável por tornar aquela solução vai receber, né, um incidente para poder tratar, dada a criticidade específica que aquele item tem de impacto na operação. hum. E os equipamentos de rede, vocês têm preferência por algum fornecedor ou depende da licitação? No Alexandre, é bem variado, viu? É Né? bem variado mesmo. Então, a gente tem Cisco, tem soluções Radiant, hoje também tem um projeto muito grande de implementação de um LTE,
né, para ajudar nessa comunicação. Então, a gente não foca, né, num fornecedor específico. Geralmente, quando tem uma solução, a gente vai no mercado, né, a gente tem um processo mesmo de contratação, né, a gente especifica o que precisa ser realizado, né, e aí o fornecedor que tiver aquela tecnologia, ele pode candidatar para poder fornecer, né, então não é fechado isso não. Aí os já. contratos eles são variados. É até algo interessante para a Vale, né, para a empresa, para a indústria no modo geral. A gente não gera uma dependência específica de um fornecedor só, né? Uhum, é isso mesmo. Atendendo aos requisitos, né? Isso. Ah, ok. Ah, o Wellington aí, ó. Boa noite. É meu conterrâneo aí, ó. E aí, Ué, tudo bom, meu caro? Joia. Cara, eu tô entrando aqui para poder te parabenizar. Eu vi lá que você tinha mandado lá a participação. Curioso, né? Entrei para participar. Muito bacana, cara. Quero te parabenizar aí. A gente é conterrâneo, né? Pois é, E eu mesma tô cidade, lá. mesma família, né? É isso. Tô lá na geotecnia operacional, lá como diz, na ponta lá, gerando dados para vocês lá. E é muito bacana essa interação, cara. CMG, esse tratamento de dados aí. A equipe aí tá como diz, com profissionais top mesmo, para poder a gente ter respaldo aí e trabalhar junto aí, cara. Quero parabenizar, muito bom, tá? Excelente. Muito obrigado, Wellington. Isso aí, cara. Valeu. Abraço para vocês aí. Muito bom, né? A gente também tá assim, verificar, ver as pessoas que convivem com a gente, interagem, né? Faz a utilização dessa ferramenta, e pessoas que a gente conhece no dia a dia, né? Bacana É, demais. não, muito bom, cara. Excelente. Isso aí a gente vai ter mais interface aí. Esse trabalho eu já tenho visto muito, o pessoal, igual você apresentou mesmo aí, do questão dos sensores, né? A gente está diretamente lá com o pessoal lá, o CMG tem interface. A gente vê todo dia chegando equipamentos robustos. Você falou dos radares aí, a gente fez recentemente uma troca de radar lá da Cava de Feijão. Colocamos um radar 360 para ter uma abrangência maior com relação ao monitoramento. Então, assim, a gente vê que o time tem ganhado força, né? E juntamente com o igual você falou, com vocês aí do suporte, do tratamento de dados, isso aí é muito importante, cara. Top demais. Show de bola, cara. Obrigado aí, viu? Isso aí, tamo junto. Bom, pessoal, então já que ninguém tem mais pergunta, né? Eu gostaria de agradecer o José Simões, né? Muito bom ver a sua fala, escutar a sua fala, José, a sua fluência, né? O conhecimento, né? A desenvoltura aí na apresentação. O pessoal sai elogiando muito aí a didática, né? E agradecer mesmo, né? E falar que a gente fica bem orgulhoso, né? De ver o, as trajetórias dos nossos alunos, né? Uma turma muito bacana, né? E você é um dos representantes aí da nossa universidade, né? Então é muito bom a gente ver, né, que os nossos egressos, eles saem com a qualidade, saem com uma expertise, né, diferenciada aí no mercado, né? Então é muito bom saber que vocês estão atuando em várias áreas da sociedade. E durante todo o mês de julho, né, e até em agosto, nós vamos ter mais egressos da universidade, né, do ICEI, falando, né, sobre as suas trajetórias e sobre os seus desafios técnicos, né, que, que são enfrentados todo dia. Muito obrigado mesmo, viu, José? Pela oportunidade, Alexandre. Ah, Prazer joia. estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, viu, pela palestra, né? É muito bom ver, nós vemos toda essa tecnologia aí garantindo a segurança, né, da, das minas, né, e consequentemente da população, né? Com certeza. O mais importante, né? É isso mesmo. Eu vou encerrar a gravação aqui, então. Beleza.